Historince, rapaz. Este é o podcast Historince. O som, a fuga e o contraponto. Historince. Projeto meu, Leandro Nunes, via Cátedra Eduard Said da Unifesp, em parceria com a Rádio Faced Web da UFBA. Neste episódio, vamos ouvir e falar sobre o ouvir, o som e o contraponto musical, refletindo sobre a questão do exílio. O que é o som? 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 O ouvir é cultural. O que é o som? Pode ser proibido ouvir? A palavra sama em árabe significa ouvir. E houve um tempo em que ouvir música no mundo islâmico era proibido. Instrumentos musicais foram quebrados, filósofos, cientistas, artistas e místicos duramente criticados e perseguidos, alguns até a morte. Um longo debate sobre a audição musical e a dança se estendeu entre os séculos 8 e 17. E, apesar da liberação e regulamentação das práticas artísticas entre os séculos 9 e 13, milhares de artistas fugiram de sua terra natal por causa da perseguição e da censura. Mestre, quebre essa harpa. Aqui há milhares de outras. Quando caímos de amor, de que servem harpas e zurnas? Queimem rabecas e liras, pois o amor... o amor, ouve cordas ocultas. A harmonia das esferas celestiais é todo ouvido. Lâmpada e vela quando se apagam. Que tristeza é a visão do ferro e da pedra bruta. Canções rebentam no mar e não vem à praia pérola alguma. Apenas o reflexo do reflexo que cintila e sobre nós fulgura. Nem mesmo o eco se assemelha à canção primordial e única. Fecha teus lábios e na fresta do coração, com as almas confabula. ولیکن لطف خاشاک از گوهر دان که عکس برق اوست بر ماست. اغانی جمله فرع شوق وصلی است، برابر نیست فرع اصلا. دهان بربند و بگشا روزن دل، از آن ره باش با ارواح گویا. Nem mesmo o eco se assemelha à canção primordial e única. Fecha teus lábios e na fresta do coração, com as almas confabula. Esse processo histórico deixou marcas profundas nas nações islâmicas modernas. Parece mentira, mas em pleno século XX, a dança foi totalmente proibida em países como o Irã e o Afeganistão, apesar daquela região ter sido o lugar da origem das mais belas e antigas tradições dançantes. A apresentação pública da dança também é proibida em países como a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes. Na atualidade, o que está em questão para ayatollahs e sheiks ortodoxos é a ocidentalização dos costumes. No passado, o medo era de que a música desviasse a atenção do homem, afastando-o de Deus. Segundo os mais ortodoxos, somente a audição religiosa do livro sagrado, o Corão, deveria ser permitida. Qual é a língua dos anjos? Onde está o microfone? Onde está o microfone? Só ouvimos um espaço. Ouvimos espaço. Recitação corânica. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ. O canto Ouvimos espaço. arameu.
Ouvimos o espaço. Ortodoxo. O canto gregoriano. Ouvimos o espaço. Os místicos islâmicos, conhecidos como sufis, sempre acreditaram que Deus se comunica com o humano por meio de sinais em toda a sua criação. Segundo o teólogo persa do século XII, Al-Ghazali, a natureza é inteiramente constituída de proporções harmônicas. E não apenas os humanos, mas até os animais produzem naturalmente ritmos e melodias, como os pássaros com seu canto, sendo que qualquer um pode apreciar o atributo da beleza divina, mantendo-se receptivo às melodias e harmonias sonoras. O primeiro grande filósofo islâmico, Al-Kindi, originário de Kufa, atual Iraque, já havia dito no século IX que os sons dos instrumentos também poderiam nos sintonizar com o movimento das esferas celestiais. E assim, Deus tocava o coração dos puros. A ideia de que a harmonia cósmica permeia o movimento das esferas celestiais remonta aos gregos pitagóricos do século V a.C. No primeiro milênio a.C., Davi dançou em júbilo diante do Senhor e o louvou com um tamborim e a dança. Mais antigos ainda, os banquetes funerários do Antigo Egito são inimagináveis sem rituais festivos. E os magos persas, por sua vez, chegaram a desenvolver até uma noção mágica que concebia 360 modos musicais distintos a serem dedicados ao Farohar, uma espécie de anjo regente de cada dia e mês do ano. Microfones em cena. 4 musicistas ucranianos. Uma cena monumental, um diálogo de culturas. Antes da música, porém, vem o som. Nos mais remotos tempos, ao notarem como o estrondo do trovão rasga o céu junto com o relâmpago, os babilônios acharam que o som era a única coisa capaz de atravessar os céus e que era a forma indicada pelos próprios deuses astrais para nos comunicarmos com eles. Pensando de modo similar, os mongóis, povos altaicos cujo deus principal era o próprio trovão, desenvolveram um canto gutural para invocá-lo. Qual é a língua dos anjos? Onde está o microfone? O microfone do pesquisador. O canto de garganta da Mongólia. Para o pensador palestino Edward Said, o caminho do diálogo é como o do contraponto musical. Nota, sobreposição e contraste, sem perder a proporção, o ritmo, a inflexão. Apaixonado pela música clássica, Said usou a noção musical do contraponto não somente para pensar a sociedade, mas também como uma maneira de produzir conhecimento em geral, estimulando-nos a ver a história em contraponto com a literatura, as artes em contraponto com a ciência e assim por diante. Segundo Said, Johann Sebastian Bach
teria sido uma eminência solitária no ápice da arte, por modelar e tecer vozes polifônicas de maneira contrapontística. O contraponto. A fuga em Mi maior. O piano de Glenn Gould. Cantar não deixa de ser uma forma de refugiar-se da própria realidade. Nesse sentido, a fuga contrapontística seria, como sugere Said, a forma musical por excelência do exílio moderno, por exprimir uma simultaneidade de linhas melódicas orquestradas pela harmonia em um destino comum, tal como a realidade dos refugiados que, indo em direções diversas, vivem o mesmo drama coletivo do deslocamento forçado, do abandono do lar, da família, da terra natal e de tudo mais, rumo a uma terra e língua desconhecidas, nas quais cada um deles se tornará um estrangeiro. Mas eu sou o exilado, sela-me com os teus olhos, leva-me para onde estiveres, leva-me para o que tu és. Restaura-me a cor do rosto e o calor do corpo, a luz do coração e dos olhos, o sal do pão e do ritmo, o gosto da terra, a terra natal. Protege-me com teus olhos, leva-me como uma relíquia da mansão do pesar. Leva-me como um verso de minha tragédia. Leva-me como um brinquedo, um tijolo da casa, para que nossos filhos se lembrem de voltar. وطعم الأرض والوطن خذيني تحت عينيك خذيني لوحة زيتية في كوخ حصرات خذيني آية من سفر مأساتي خذيني لعبة حجرا من البيت ليذكر جيلنا الآتي مساربه إلى البيت. Por outro lado, diz Said, embora talvez pareça estranho falar dos prazeres do exílio, há certas coisas positivas para se dizer sobre algumas de suas condições. Ver o mundo inteiro como uma terra estrangeira possibilita a originalidade da visão. A maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, um país. Os exilados têm consciência de pelo menos 2 desses aspectos, e essa pluralidade de visão dá origem a uma consciência de dimensões simultâneas, uma consciência que, para tomar emprestada uma palavra da música, é contrapontística. Assim, a presença do estrangeiro fecundaria a cultura na terra de chegada, segundo esse autor. E da mesma forma que a harmonia musical dissolve o contraponto, na diáspora a adaptação criativa, o diálogo e a coexistência podem diluir ou amenizar o conflito, especialmente o conflito por território, que é a marca de toda a guerra. Foi pensando no contraponto em termos culturais e políticos que Edward Said e Daniel Barenboim criaram então a Orquestra Divan Oriente Ocidental, formada por jovens palestinos e israelenses. A Sinfonia. Mas será que a harmonia ocidental é a melhor para orquestrar a trajetória de tantos povos diferentes? Para além da divisória Oriente e Ocidente, Novo e Velho Mundo, tradição e modernidade, também outros maestros internacionais, tais como Yo-Yo Ma, Jordi Savall e Carlinhos Antunes, no Brasil,
Trabalham com estrangeiros e refugiados para fundir as suas linguagens musicais em novas perspectivas. O que as formas musicais e cantadas guardam e transmitem sobre a relação com o lugar, as pessoas, a natureza, o divino? O que diria Said do ponto de Candomblé, lugar rítmico e cantado, visitado pelas entidades afro-brasileiras, cultura que resulta do desgarramento forçado e violento da escravidão? O que diria de ritos xamânicos Yanomami, cuja guerra simbólica de maracas, batidas de pés e cânticos oníricos tenta hoje prevenir uma guerra real que exaure o solo sob seus pés e os exila dentro da própria terra? Roboboi, Oxumaré. Roboboi, Oxumaré. Historiente-se. Passado e presente, tradição e modernidade. A relação entre Oriente e Ocidente é aqui e agora, dentro da nossa sociedade mesmo, e não lá fora. Historiente-se, rapaz. Este é o podcast Historiente.